malta, sejam bem-vindos ao meu canal e aqui estou eu para mais um vídeo. O caso que eu vos trago hoje foi na verdade uma sugestão vossa. Obrigada Silvia Soares pela tua sugestão e tal como a Silvia, vocês também podem deixar aí em baixo as vossas sugestões. Eu vou tentar trazer o mais rápido possível, prometo. O caso que eu vos vou falar hoje é o caso do Rodrigo Lapa, um rapaz de 15 anos que foi brutalmente assassinado e o principal suspeito do crime fugiu para o Brasil e então, como Portugal não tem acordo de extradição com o Brasil, ele tem que ser julgado lá no Brasil. Mas a questão é que até hoje o caso continua parado e não foi feita justiça pelo Rodrigo. E isso é bastante triste. Mas antes de irmos para o caso, eu quero pedir-vos para vocês se inscreverem no canal, deixarem o vosso like, sigam-me também no meu Instagram. Eu quero muito chegar aos 200 seguidores lá no meu Instagram, portanto sigam-me. Significa muito para mim todo o apoio que vocês dão ao meu canal. Portanto, muito obrigada. E agora, sem mais demoras, vamos então para o caso de hoje. Rodrigo Miguel Conceição Lapa nasceu no dia 10 de outubro do ano de 2000. Na altura do desaparecimento, ele tinha 15 anos e era descrito como um rapaz bastante sossegado, inteligente e era também um excelente aluno. Os pais dele estavam separados há cerca de 5 anos por causa de uma suposta acusação de violência doméstica, da qual a mãe seria alvo. Ela acabou por apresentar queixa na polícia e, entretanto, saiu de casa, mas o Rodrigo acabou por ficar a viver com o pai. Ele tinha uma ótima relação com o pai, mas o Rodrigo queria continuar a manter contacto com a mãe e então ele terá ido passar umas férias de verão em casa da mãe, em Malheiro, em Portimão. No fim das férias, quando ele voltou para a casa do pai, ele terá pedido ao pai se poderia ir viver com a mãe e o pai terá acabado por deixá-lo ir porque ele achava que o Rodrigo tinha direito a escolher com quem queria viver e então, se ele queria ir viver com a mãe, o pai acabou por concordar e então o Rodrigo mudou-se então para a casa da mãe em Portimão. Por esta altura, a mãe do Rodrigo já tinha arranjado um novo companheiro, um homem chamado Joaquim Lara Pinto, de nacionalidade brasileira. O Rodrigo não teria uma boa relação com este homem e existem relatos de que a mãe do Rodrigo seria bastante negligente e que não queria saber do filho. No dia 22 de fevereiro, o Rodrigo terá saído de casa pela manhã para ir para a escola. Era um percurso de cerca de 1 km e habitualmente o Rodrigo fazia este percurso de bicicleta, mas nesse dia a bicicleta estaria avariada e então ele terá ido a pé. Mas a verdade é que o Rodrigo não chegou a ir às aulas e não voltou para casa no final do dia. A mãe acabou por reportar o desaparecimento e então várias equipas da polícia, GNR, PSP, começaram a fazer buscas nos terrenos em volta da casa, no percurso entre a casa e a escola. Foram também espalhados vários cartazes pela cidade com a fotografia do Rodrigo e o caso foi também divulgado na comunicação social. Durante as buscas, a mãe do Rodrigo deu uma entrevista e nessa entrevista ela explica que o Rodrigo saiu de casa pela manhã e que não foi às aulas nem voltou para casa. E nessa entrevista ela faz também um apelo para que, se ele tiver feito alguma coisa de mal, para voltar para casa que ela irá recebê-lo de braços abertos. No dia 2 de março, 10 dias depois de ter sido dado como desaparecido, o corpo do Rodrigo foi encontrado num descampado a 200 metros da casa da mãe. O corpo não estava enterrado e apresentava sinais de grande violência. Ele tinha uma corda em volta do pescoço, várias lesões na cabeça e as mãos atadas com fios elétricos. Era evidente que se tinha tratado de um crime e a autópsia acabou por revelar que a causa da morte tinha sido asfixia por estrangulamento manual. O corpo terá estado cerca de 1,5 semanas no local onde foi encontrado, mas estranhamente esse local já tinha sido alvo de buscas por parte da polícia, o que é estranho, porque se foram feitas buscas, porque é que o corpo não foi encontrado? É estranho.
O principal suspeito da polícia era o Joaquim, o padrasto do Rodrigo. Foi descoberta ADN numa luva encontrada perto do corpo e ele terá viajado para a cidade de Cuiabá, no Brasil, no mesmo dia do desaparecimento. Depois de meses de investigação, a polícia chegou à conclusão de que o crime terá sido cometido no suposto dia do desaparecimento e que o motivo do crime terá sido um telemóvel. Supostamente, o Rodrigo queria um telemóvel novo, daqueles que custam centenas de euros, mas infelizmente nem a mãe nem o padrasto lhe podiam dar o telemóvel porque estavam ambos desempregados. O Rodrigo terá então roubado dinheiro ao padrasto para comprar o telemóvel e quando o padrasto descobriu, ele ficou furioso. Eles discutiram e no meio da discussão o padrasto terá espancado e estrangulado o Rodrigo até à morte e terá depois transportado o corpo para o local onde ele foi encontrado. 1 ano e meio depois do crime, o telemóvel que supostamente o Rodrigo comprou com o dinheiro que tirou ao padrasto foi encontrado no apartamento do padrasto no Brasil. Todas as provas apontam para que o Joaquim seja o responsável pela morte do Rodrigo, mas como Portugal não tem acordo de extradição com o Brasil, ele terá que ser julgado no Brasil de acordo com a lei brasileira. A investigação da polícia portuguesa ficou concluída em março de 2018 e o caso foi então entregue aos tribunais brasileiros. O Joaquim está acusado de homicídio qualificado e profanação de cadáver e poderá apanhar uma pena de até 40 anos de prisão, mas neste momento ele continua em liberdade e o caso está parado sem qualquer explicação. Mesmo com todas as provas a apontarem para que ele seja o responsável pela morte do Rodrigo, ele continua a fazer a sua vida normal, como se nada tivesse acontecido. O pai do Rodrigo entrou em grande depressão e ele sente-se culpado por ter deixado o Rodrigo ir viver com a mãe. E ele sabe que nada irá trazer o Rodrigo de volta, mas ele quer muito conseguir fazer justiça para que assim o Rodrigo possa descansar em paz. E é o que todos queremos, é que seja feita justiça. Porque se todas as provas apontam para que aquele homem seja o responsável, porque é que ele continua em liberdade e porque é que o processo está parado, não faz qualquer sentido. Várias pessoas consideraram também a mãe do Rodrigo bastante irresponsável e que ela terá participado na morte do próprio filho. Depois do corpo ter sido encontrado, a mãe do Rodrigo esteve a ser interrogada pela polícia durante um dia porque existia uma forte suspeita de que a queixa que ela apresentou por violência doméstica fosse falsa e que, na verdade, ela é que seria bastante agressiva com o marido e com o filho. Existem vários relatos de que ela terá agredido o marido com uma frigideira na presença do filho. Quando ela saiu de casa, ela nem se terá despedido do filho e esteve cerca de 2 anos sem falar com ele, só que entretanto o Rodrigo foi passar as férias de verão em casa dela e ela terá acabado por convencê-lo a ir morar com ela. Mesmo tendo ido viver com a mãe, o Rodrigo continuou a passar tempo com o pai. Ele nunca terá mencionado que estaria a ser alvo de maus tratos por parte da mãe ou do padrasto, mas existiam várias suspeitas de que isso poderia estar a acontecer e o Rodrigo estava mesmo sinalizado pela Comissão de Proteção de Crianças e Jovens. Durante o funeral do Rodrigo, várias pessoas estiveram presentes e essas pessoas acabaram por se revoltar por a mãe do Rodrigo ter tido autorização para estar no funeral do próprio filho. Ela teve mesmo que ser escoltada pela polícia, foram chamados todos os nomes possíveis e imaginários e várias pessoas consideram então que ela também é culpada pela morte do Rodrigo. Eu não sei o que pensar sobre este caso realmente. A única coisa que eu sei é que se existe um culpado, ele deveria estar preso e não a fazer a vida normal como se nada tivesse acontecido. Também não entendo o facto do caso estar parado e não consigo me entender realmente, porque é muito triste quando não se faz justiça, porque nada vai trazer o Rodrigo de volta, isso é mais do que óbvio, mas pelo menos que se faça justiça e que os culpados paguem por aquilo que fizeram. E esperemos que seja feita alguma coisa e que finalmente este homem pague por aquilo que fez e que se faça justiça pelo Rodrigo. Porque é isso que tem que acontecer e é isso que tem que ser feito.
Portanto, eu espero que este vídeo sirva para voltar a colocar o caso em cima da mesa e para que o caso não caia em esquecimento, porque, como eu já falei aqui no meu canal, é muito triste quando os casos caem no esquecimento e não é feita justiça, é bastante revoltante. Portanto, eu espero que este meu vídeo sirva para alguma coisa e que este caso volte a ser falado e que finalmente se faça justiça. Mas enfim, malta, este foi o caso. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal se este foi o primeiro vídeo que vocês viram meu. Deixem o vosso like, comentem o que é que vocês acharam. Deixem as vossas sugestões, sigam-me no Instagram. Façam tudo isso, eu agradeço, vocês sabem. Portanto, muito obrigada por todo o vosso apoio e até ao próximo vídeo. Tchau!